Eu particularmente, Deus já me usou de várias formas, de várias maneiras para curar vários tipos de enfermidades. Particularmente eu, de várias formas. Esse indivíduo que está aqui, permita o termo, ele também pode testemunhar disso. Então, eu já curei desde dor de cabeça. Já foi curado por si? Exatamente. Desde dor de cabeça, desde epilepsia e várias outras doenças. Isso aqui, eu não gosto muito de falar sobre isso, né? Porque as pessoas pensam que é autoexibição, mas não é isso. Olá pessoal, saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa Podcast, o nosso e vosso espaço para reflexões bíblicas, teológicas, filosóficas e históricas. Hoje nós vamos falar sobre o continuismo, a visão de que os dons espirituais, ou todos os dons espirituais descritos no Novo Testamento, continuam. Para vocês que nos acompanham, sabem que no episódio passado tivemos aqui o Josimar Força, ou o pastor Josimar Força, que falou sobre o cessacionismo. E conforme prometido, e a pedido de muitos também, nós teríamos então aqui uma versão diferente e hoje nós vamos falar exatamente sobre o continuismo. Então, deixa-me já aqui aproveitar e mandar aqui abraços especiais a todos aqueles que solicitaram ao nosso canal para que tivéssemos aqui o pastor, que daqui a pouco também passo a palavra. Então vou endereçar as minhas saudações ao Batista José, Buta Bula Paiva, Avelino Trindade, Joel Graciano, Simão Rogério, que sugeriram então a presença do nosso convidado. Para já é uma honra ter aqui e boas-vindas ao nosso espaço, nosso canal do Teu na Conversa. Muito obrigado, é sempre uma honra, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos, estar aqui com nossos telespectadores, para podermos falar de um tema de capital importância, que é o continuismo. Então... Sim, pode já aproveitar o tempo mesmo para uma autoapresentação. Exatamente, conforme estava a dizer, para mim é sempre uma honra, é sempre uma oportunidade boa e agradável poder falar desse importante tema que é o continuismo, que nesses dias sempre gerou muitos debates, discussões calorosas. Então, para mim, acaba de ser novamente um prazer poder falar sobre esse tão importante tema, pese embora durante algum tempo fiquei de facto fora, né, dessas discussões. Pois bem, eu sou o pastor Antônio Bossa, ou Elias Constantino Bossa, se preferirem. Sou pastor da Igreja Geração da Cruz. A nossa igreja está situada no Zango 3B, na última paragem, junto ao Instituto Médico Imatec. Sou casado com uma bela e maravilhosa esposa, Joelma Bossa, e que para já aproveito e mandar um cumprimento. Então penso que sobre a apresentação é tudo. Ok. Para quem não sabe, o pastor Elias Constantino também é jurista, ele é advogado, licenciado pela Universidade Agostinho Neto e faz parte da Ordem dos Advogados de Angola. Então, essa informação também acho que é de capital importância. Exatamente. Para quem sabe, para quem acompanha os nossos episódios, sabem que, para além, os nossos convidados, né, para além de cristãos, são pessoas que também gostam de estudar. Boa parte dos convidados que nós tivemos até então são licenciados, outros a fazer mestrado e tudo mais. Pastor Elias, chegou de ver o episódio passado, já para começar? De facto, eu recebi o episódio passado por intermédio do nosso irmão Batista José, e também aproveito para mandar um abraço, e também por parte do nosso irmão aqui, o irmão Gabriel. De facto, eu estava a ver mesmo ontem, sim. Pese embora não terminei, não cheguei nos últimos minutos, mas sim, vi. Se identificou em algum ponto da apresentação do Josimar Força? Ou tudo quando foi dito discorda, assim? Eu não poderia discordar radicalmente de tudo, né? Mas eu fico com muitas reticências, tendo em conta a mesma abordagem do nosso e bom irmão Josimar Força, e também que eu mando um cumprimento.
Mas respeito à posição cessacionista, de facto são nossos irmãos, e são bons irmãos, acredito, pelo menos nisso. Com todos quanto eu tenho uma aproximação, são uma bênção para mim, de facto. Mas discordamos nesse ponto. E relativamente à abordagem do nosso irmão Josemar Força, tem muitos pontos a discordar. E eu penso que na medida em que nós vamos abordar sobre esse tema, nós vamos deixar isso claro. Okay. Já agora te assumes mesmo como um continuista de raiz? Sim, sim. Acho que eu estive aí a ver, mesmo dentro do próprio continuismo, há também algumas ramificações, algumas diferenças entre eles mesmo. Claro, tal como é se calhar no próprio cessacionismo e com tantas outras correntes teológicas. Onde é que tu te enquadras nessa visão do continuismo? Exatamente. Nós, dentro do continuismo, existem sim várias ramificações. Isso implica dizer que nós não temos uma corrente unívoca onde todos os continuistas concordam. Por exemplo, eu estou aqui, não estou a advogar, por exemplo, né, uma determinada corrente que determinada denominação, por assim dizer, faz uma apologia. Né? Não tenho, para mim, o continuismo não é isso. Né? E desta feita, eu não venho aqui em nome de uma denominação, em nome de uma organização, tentar defender o que essa mesma organização, quando me refiro à organização, não me refiro necessariamente a uma denominação ou uma igreja, mas me refiro a um esquema doutrinário, um sistema doutrinário, de facto, né, fechado, na qual eu faço parte. Então, nesse contexto, eu não venho à defesa disso. Pode ser que o que eu vou defender aqui, muitos continuistas também podem discordar. E para mim é o normalíssimo. Mas eu penso que onde quase todos nós, se não mesmo todos nós estamos de acordo, é na questão da continuidade e atualidade de determinados dons que acreditamos sendo necessários e fundamentais para que a pessoa seja acreditado ou considerado como continuista. Então, penso que nesses pontos, acredito que todos nós estamos juntos. Então, podemos diferir num outro ponto, talvez seja na maneira conforme uns vejam o apostolado, o ministério profético, talvez na diferenciação das línguas, se realmente as línguas estranhas, vulgo pentecostais, ou se são línguas idiomáticas. Então, existem, na verdade, dentro do continuismo, né, essa diversidade, ou divergência, se quisermos, de facto, abordar dessa maneira, mas que cremos todos nós na continuidade dos dons ou certos dons, isso de facto é uma concordância. Ok, pessoal, portanto, nós para o episódio de hoje, nós vamos falar exatamente sobre os dons espirituais na visão continuista e nós vamos tocar em dons como o dom de cura e de milagres, o dom de profecia, o dom de apostolado e, finalmente, o dom de línguas e interpretação, ok? Tal conforme fizemos na visão cessacionista, nós também vamos procurar fazer esse exercício tocando, assim, de forma genérica nesses dons que eu acabei de mencionar. Mas antes mesmo de nós avançarmos, eu não gostaria de esquecer de mandar também um abraço a todos aqueles que têm se feito muito participativo aqui no nosso canal do YouTube. Estou a falar do Salvador Sanjay, do Olívio Mbandi, do pastor Manolo da Silva, do Bispo Júnior do bairro Ambo. Pessoas que têm, portanto, se feito muito participativo e nos têm dado aquela garra que, portanto, nós precisamos. E se eu estiver a esquecer o nome de alguém, por favor me perdoem, que na próxima oportunidade estaremos então fazendo. Pastor, nós gostaríamos de começar mesmo com o dom da cura e de milagre, ok? Portanto, para a visão cessacionista, esses dons não cessaram necessariamente, ou seja, Deus pode realizar milagres a qualquer momento, dependendo da vontade dele, porém não
outorgou a pessoas específicas que têm esse dom, né? Na visão sensacionista é isto. Não existe alguém que tenha necessariamente um dom específico de cura. Qual é a visão continuista, portanto, dos dons de cura? Ou pelo menos aquela que tu defendes? Exatamente. Relativamente a esse ponto, né, primeiro é que nós, continuistas, cremos, né, nós cremos na atualidade e na continuidade, por assim dizer, dos dons espirituais, como as próprias escrituras advogam. Relativamente a esse ponto específico, eu creio piamente na continuidade dos dons de cura. Não apenas que Deus, nos dias de hoje, cura as pessoas de forma, por assim dizer, esporádica, mas creio piamente que Deus cura através de homens e mulheres de Deus nas quais Ele dotou esse dom. E quando nós colocamos a coisa que Deus, segundo a sua vontade, cura as pessoas, por exemplo, conforme os sensacionistas colocam, nós nos perguntamos, e quando é que Deus não curou, mesmo no Novo Testamento, segundo a sua vontade? Então, essa é a questão, pelo menos, que nós precisamos colocar. Todas aquelas pessoas que advogaram ou que as Escrituras faz essa expressa declaração de que tinham dons de cura, sempre o fizeram debaixo da soberania de Deus, debaixo da vontade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos, de facto, entender. Que uma pessoa que tem dom de cura, não cura quando quer, como quer, em que circunstância ele deseja curar. Isso não funciona dessa maneira. E nós, ao olharmos para as Escrituras, nós não encontramos essa espécie de fundamento ou essa espécie de acusação que os sensacionistas tentam imputar aos continuistas. Não funciona dessa maneira. E eu penso que, na medida em que nós vamos discorrer sobre esse assunto, nós vamos deixar isso mais claro. Acabou de dizer que Deus, na época atual, né, exatamente, mesmo após a morte dos apóstolos, outorgou homens e mulheres com, portanto, dom de cura. Exatamente. Conhece alguém em Angola com esse dom? Eu conheço, particularmente conheço. Particularmente conheço. E por que, por exemplo, as pessoas que advogam ter este dom de cura não realizam milagres ou mesmo curas em asta pública, conforme fez, por exemplo, Jesus e os apóstolos, mas o que nós vemos é que geralmente fazem isto em ambientes eclesiásticos mais fechados, que no final acabam deixando certa dúvida de que se a pessoa estava mesmo ou não enfermo. Exatamente. Muitos acabam advogando que não passa, por assim dizer, de um teatro ou de algo ensaiado. Exatamente. O que é que nós precisamos compreender dentro dessa questão? Que nunca houve, pelo menos não me lembro nas Escrituras, onde o apóstolo Paulo leva um cartaz e diz: hoje vamos ter curas e milagres e maravilhas. Nunca houve isso nas Escrituras. As curas, de forma espontânea. Exatamente. Foram de forma, numa determinada ocasião, à luz da pregação do Evangelho, e Deus começa a manifestar. E a Bíblia é muito clara nesse ponto quando fala que Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres e maravilhas. Então isso não significa necessariamente que Paulo, quando quisesse, sempre que quisesse, ele manifestava o dom de cura. Por exemplo, nós temos vários episódios nas Escrituras, e temos Timóteo, que sempre andou com Paulo, ele padecia de uma enfermidade, mas Paulo, pelos vistos, nunca o curou. Nós temos Epafrodito, se não estou em erro, que nas Escrituras ele também estava enfermo, mas Paulo não o curou. Nós temos isso, esse relato no livro de Filipenses. Nós temos um outro personagem nas Escrituras, o Trófimo, exatamente, que Paulo disse: lhe deixei doente em Mileto. Portanto, isso não significa que uma pessoa que tem dom de cura, ele é o detentor da cura. Não, dom de cura não significa dizer que a pessoa que tem esse dom, ele é o detentor da cura. O detentor da cura é Deus. Ele apenas tem esse dom, essa graça, essa dádiva que Deus lhe confiou, para que nas circunstâncias, segundo a vontade de Deus, e é bom, nós depois vamos mesmo abrir as Escrituras, ele vai operando segundo a própria vontade de Deus. Portanto, não existe nenhuma operação ou manifestação dos dons que sai debaixo dessa vontade soberana de Deus.
Então, nós temos vários episódios nas Escrituras onde nós encontramos que Cristo queria curar e não pôde curar. Esse não poder não é por falta de poder ou capacidade de exercer a cura, mas nós encontramos, por um lado, encontramos a questão da incredulidade do povo, né? E encontramos outras circunstâncias adjacentes que impediu, por assim dizer, com que Cristo ministrasse ou manifestasse a mesma cura. Então, quer dizer, por exemplo, que a manifestação dos dons de curas em asta pública não se tem realizado em função da incredulidade das pessoas? Não necessariamente. Deixa eu ver se eu consigo deixar a coisa clara. Quando digo não necessariamente, não estou a tentar dizer que não é isso, mas estou a dizer não é sempre assim. Conforme eu disse e deixei claro, o dom de cura não é um dom de autoexibição. Uhum. Em primeiro lugar, quem detém ou quem tem o dom de cura não significa necessariamente que detém o poder para curar. Não é isso. É necessário nós começarmos a eliminar esses equívocos. A cura não é uma propriedade do indivíduo que tem o dom de cura. A cura é uma manifestação do Espírito. E a Bíblia deixa isso claro. Então, é uma manifestação do Espírito. É uma forma do Espírito Santo se revelar. É a manifestação do próprio Espírito por intermédio do vaso que ele escolheu e capacitou para ministrar essa mesma cura. Então, não tem ninguém que detém o poder ou é o portador do dom de cura por excelência, a não ser a própria pessoa de Deus, que é Jeová Rafa, o Deus que cura. Então, é necessário nós deixarmos primeiro isso claro. Em segundo lugar, não significa necessariamente, e esse é um ponto que precisa ficar claro, que a pessoa que tem o dom de cura necessariamente vai curar todo mundo. Isso não é verdade. Conforme nós demos exemplo, Paulo, por exemplo, né, o personagem mais sonante das Escrituras no ministério de cura. Então, não significa necessariamente que vai curar todo mundo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que as pessoas dizem, principalmente os cessacionistas, quando um cristão, ou se um cristão tiver o dom de cura, necessariamente tem que curar espontaneamente, ou as pessoas devem ficar curadas espontaneamente. Novamente, isso também não é verdade, porque nós encontramos... Mas esta é uma alegação mesmo dos cessacionistas ou o que os continuistas pensam a respeito dos cessacionistas? Não. Por exemplo, se vermos bem, conforme eu disse, eu assisti o vídeo do nosso bom irmão e pastor Josemar Force, ele também faz menção sobre isso, e eu já vi várias abordagens de vários cessacionistas, também fazem esse tipo de argumentação, que necessariamente a pessoa que tem o dom de cura deve curar, e essa cura não pode ser oraste hoje, e a pessoa vai ficar curada daqui a 2, 3 dias, ou daqui a 2, 4, 5 horas, deve ser algo instantâneo. Então isso também é um equívoco muito grande. Nós precisamos de fato também... Então, para quem, na visão continuista, para quem tem o dom de cura, pode, por exemplo, ter com a pessoa que está enfermo e curar daqui a 1 semana, 2 semanas, é o normal? Para mim é o normalíssimo. Pode ficar curado daqui a 1 hora, daqui a 30 minutos, daqui a 2 dias. Portanto, na operação do Espírito, e de acordo com o propósito do mesmo Espírito, pelo menos eu não tenho essa dificuldade de crer dessa maneira. Porque quem opera a própria cura é o Espírito Santo. Mas quando olhamos, por exemplo, nos episódios do Novo Testamento, de pessoas que foram curadas, por exemplo, por Jesus, pelos apóstolos, não sei se vemos esse período de tempo tão longo assim. Exatamente. O que é que nós precisamos de facto entender nesse ponto? Nós temos sim episódios em que Jesus orou, até o próprio Paulo, ele ora para que o próprio Epafrodito o curasse e não ficou curado, mas depois ele faz menção que Deus se apiedou dele e Deus o livrou, né, daquela enfermidade na qual ele estava às portas da morte. Nós encontramos um Jesus, nosso Senhor, em que ele vai curar um cego, e ele, ao fazer essa atuação, ele pergunta: o que é que você vê? Ele disse: eu vejo pessoas andando como árvores. Significa, eu não estou a ver bem, não estou a ver nitidamente. Nos perguntemos, Jesus não tinha poder
para que curasse instantaneamente esse cego. Mas ele vai dizer, eu não estou a ver nitidamente, eu estou a ver as pessoas andando como árvore. Depois Jesus novamente, né, vai fazer a segunda atuação e ele começa a ver bem. Eu disse, vejo os de longe, vejo os de perto e os que estão distantes, né? Então nós temos esse episódio. Outro episódio que eu posso também fazer referência, nós temos aquele paralítico, eu penso que estamos em João 5, onde Cristo, ele ao abordar esse mesmo paralítico, cego, perdão, ao abordar esse mesmo cego, não é o paralítico é João 5, ao abordar esse mesmo paralítico, aliás, perdão, esse mesmo cego, estou com a cabeça de paralítico, ao abordar esse mesmo cego, Cristo ele faz lodo, né, com cuspe, ele faz lodo e coloca nos olhos do próprio cego, e diz, vai e lava-te. Aqui nós temos um processo que Cristo, segundo a sua vontade soberana, porque ele poderia curar instantaneamente, mas ele dá essa ordem para que ele passasse por esse processo, que eu acredito que é o processo de fé. Então, ele tinha que passar por esse processo até chegar no tanque, lavar os olhos e ficar são. Nos perguntemos novamente, Jesus não poderia curar instantaneamente aquele cego, tinha que passar por esse processo? É a vontade dele. Jesus é soberano no ato de curar. Ele sabe como curar, quando curar, de que maneira ele vai curar. Portanto, nós não podemos colocar Deus numa caixa e dizendo que ele só pode curar dessa maneira. E que as curas devem apenas e somente serem efetuadas dentro desses moldes nas quais nós estamos habituados. Portanto, eu vejo dentro dessa realidade, eu vejo aquilo que a multiforme operação de Deus no processo de curar ou restaurar as pessoas de uma determinada enfermidade. Não sei se respondeu a minha primeira pergunta. Na verdade, eu quis saber... Exatamente. Se conhece alguém que tenha esse dom de cura. Disse que sim, mas não sei se poderia mencionar nomes. Se conhece uma pessoa, se são várias aqui no nosso contexto angolano. E depois eu gostaria de seguir com uma outra questão, se poderia. Sim, eu disse que sim, né? Mencionar não... é muito sensível, Okay. mas eu conheço de facto, e nisso não posso dar um falso testemunho, mas eu conheço, sim, pessoas que têm essa graça, esse dom de curar, e que aprendi muito com essas pessoas também, são crentes de facto, né? Muito abalizados na própria escritura, então eu conheço. Na igreja Geração há pessoas com dom de cura? Eu coloco da seguinte maneira. Eu particularmente, Deus já me usou de várias formas, de várias maneiras para curar vários tipos de enfermidades. Particularmente eu. Várias formas. Esse indivíduo que está aqui, permita o termo, ele também pode testemunhar disso. Então, eu já curei desde dor de cabeça. Já foi curado por si? Exatamente. Desde dor de cabeça, desde epilepsia e várias outras doenças. Isso aqui, eu não gosto muito de falar sobre isso, né? Porque as pessoas pensam que é autoexibição, mas não é isso. Mas nós estamos simplesmente a testificar aquilo que Deus tem feito por nosso intermédio. A última pessoa que nós oramos na Igreja Geração da Cruz, eu penso que foi no mês passado, estava enferma, nós chamamos ela para frente, ela manifestou a sua enfermidade, nós oramos, e pela graça de Deus a enfermidade passou. No mesmo instante ou tempos depois? Não, nós oramos apenas e no domingo seguinte ela disse que está tudo bem, que aquilo já havia passado. Eu tive vários episódios, vou dizer isso de mim, em que muita gente... Desculpa, nesse contexto não seria, por exemplo, a mesma coisa que os cessacionistas... ou seja, os cessacionistas diriam a mesma coisa, né? Por exemplo, alguém está doente, ora e depois de uma semana a pessoa fica sarada. Sim, por exemplo, eu gostava de dizer, eu orei para muita gente e já vi muitos irmãos a orarem para determinadas pessoas que ficaram curados instantaneamente. E não estamos a falar apenas de uma dor de cabeça, dor de barriga, dor de peito, nós estamos a falar de enfermidades terríveis, em que a pessoa já andou por muitos sítios e muitos lugares e parece que não havia uma solução aparente. E nós oramos por ela e no mesmo instante a pessoa ficou curada. Nós temos um episódio em que um dos irmãos sofria de colite, é a primeira vez que eu tinha ouvido sobre essa doença, e ele manifestou, posso narrar o facto, né? À vontade. Nós estávamos ouvindo um culto de domingo, e eu perguntei para esse irmão como é que ele estava, ele disse espiritualmente estou bem,
mas fisicamente não estou bem, e ele explicou-me o que é que ele tinha. E nós ficamos assim a conversar um pouquinho sobre isso, e eu perguntei o que é que ele já havia feito, se foi ao médico, se não foi, como é que foi. Ele me disse que já havia ido ao médico, inclusive é uma doença que já lhe perseguia por muitos e muitos anos, desde a sua juventude ou adolescência, por assim dizer. E nessa conversa, nós depois chegamos nesse ponto sobre a questão de cura. Ele manifestou como é que ele cria relativamente à questão de cura. Eu disse, olha, eu não creio dessa maneira, né? Eu creio que Deus realmente pode te curar, se você crê, e por assim. Ele disse, eu creio. Eu até brinquei com ele, olha, é lícito se crer de todo o coração. Ele disse, tá bom, eu creio, pastor, eu creio que se o pastor orar por mim, eu ficarei curado. E nós, depois do culto, ou antes de terminar o culto, nós oramos por ele. E no mesmo dia, instantaneamente, ele ficou curado. Ele não poderia comer feijão, não poderia comer um conjunto de alimentos. Mas ele, no mesmo dia, eu disse, olha, pode comer, está à vontade, que você está curado. Ele comeu e a coisa não lhe fez nenhum mal, e a enfermidade nunca mais, até o dia de hoje, ele teve problema com isso. O outro episódio era de uma irmã que não menstruava, ela já estava, penso que estava nos 19 ou 20 anos de idade. Não foi necessário orar por ela, eu simplesmente disse, você crê realmente, usei até um texto bíblico, eu disse, se creres verás a glória de Deus. Ela disse, eu creio, e no dia seguinte a menstruação veio. Então são esses episódios... No dia seguinte? Exatamente, no dia seguinte a menstruação veio. Então são esses episódios... Era uma crente? É crente, até agora continua crente. Já curou alguém que não seja necessariamente crente? Já. Não tenho um número específico, mas já. São 2, 4, 5, 10, já curamos muita gente. Posso colocar dessa maneira. Mas eu geralmente não falo muito sobre testemunho. Tinha um episódio, acho que foi há 2 anos, nós estávamos numa missão. Eu estava a fazer o curso de missões na escola Vitor Brasil Angola, e nós fomos numa aldeia fazer uma missão prática. Fomos evangelizar aquela aldeia. Encontramos uma senhora com uma filha que nunca andou na vida dela, e a senhora também se queixava de muitas dores do corpo, que não conseguia ficar em condições de pé. Família de crentes? Ou... A senhora, ela particularmente disse que ela cria em Jesus. Okay. A filha dela, como nós não poderíamos testificar, porque ela parecia uma pessoa que não estava dentro das suas faculdades mentais. Mas nós oramos por ela, e inclusive eu penso que ainda tem um vídeo no meu Facebook, onde ela fica a saltar, a fazer movimento dos braços, ela toda feliz e sorridente, e a filha dela nunca tivera andado, e nós oramos por ela e ela levantou. Então, agora, o que é que eu creio dessa maneira? As pessoas vão perguntar, então estás a querer dizer que você tem dom de cura, né? Exatamente, lógico. Exatamente. O que é que eu creio? E aí nós partiremos para a questão mais doutrinária possível, porque nós, quando começamos a falar desses fatos, os sensacionistas sempre nos acusam, em primeiro lugar, que vocês fazem da experiência o telos da vossa argumentação. Eu ia chegar aí. Exatamente. Já que está mesmo a falar disso. E em segundo ponto, mas eu vejo que é um grande contrassenso. Primeiro, se nós falamos de experiência, ele diz, olha, vocês fazem da experiência o telos da vossa abordagem, da vossa fé. Se nós não falamos de experiência, também falam que vocês são continuistas, mas não têm nada para mostrar. Então, existe esses 2 pontos, que para mim eu acho que é um grande contrassenso. Mas do ponto de vista bíblico, como é que eu creio? Como é que isso se opera? E eu já estava, né, nessa abordagem sobre a questão dos dons de cura. Eu penso da seguinte maneira. A fé é o instrumento ou o esteio, em outras palavras, é a base para a manifestação ou para a operação do que nós vamos dizer que, né, por uma questão de pedagogia, de didatismo, nós chamamos de dons extraordinários. E não só. Então você encontra sempre a fé sendo o alicerce para a manifestação de todos esses dons. Por exemplo, Paulo vai dizer, se alguém profetiza, profetiza segundo a medida do dom da fé. Então nós temos a fé. Paulo, quando vai falar sobre esses dons, que muita gente faz confusão entre dons de cura, e a palavra dons de cura está mesmo no plural,
fazem confusão entre dons de cura e operações de maravilha, que são coisas completamente diferentes. Quando Paulo vai falar sobre dons de maravilha, operações de maravilhas, por exemplo, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 13, vai falar que ainda que eu tivesse fé que transportassem montanhas, aí está a falar sobre operações de maravilhas. Muito obrigado. Que são operações que fogem ou que extrapolam o ciclo normal da natureza, que fogem daquilo que é o ordinário. Então, mas Paulo vai estabelecer, vai dizer o quê? Que sobre esta base da operação de maravilha está a fé. Nós encontramos quase em toda as escrituras. Nós encontramos isso. Sempre que há essa manifestação, há essa manifestação de operações de maravilha, nós encontramos isso. Mas eu penso que nós estamos a falar de forma muito vaga, né, e depois podem nos acusar de estarmos a falar apenas sobre experiência. Daí que, né, eu acredito que se formos nas escrituras, nós conseguimos ver isso de forma mais nítida possível. Ainda sobre esse ponto, eu quando olho para o Novo Testamento, eu vejo que as pessoas que realizavam esse dom de curas, principalmente os apóstolos, que são os mais visíveis, por assim dizer, eles faziam, e o próprio Jesus também, como forma de autenticar a sua mensagem. Ou seja, eles realizavam milagres, mas que o objetivo primário, por assim dizer, não era necessariamente a cura, mas a autenticação da mensagem que eles traziam. Tal conforme aconteceu, por exemplo, com Moisés, também no Antigo Testamento. A realização dos milagres que ele fez era a forma de autenticar a mensagem que ele carregava de Deus. Na visão continuista, qual é o grande objetivo da operação de curas, por exemplo? Já falou, por exemplo, que as pessoas que Deus outorgou o dom de cura não fazem a todo instante, não fazem a qualquer momento, a qualquer lugar, mas segundo a soberana vontade de Deus, quando Deus assim permitir, fazem. Mas qual é o grande objetivo em relação aos dons de curas? Exatamente. Eu penso que Paulo responde essa questão no próprio livro de 1 de Coríntios, capítulo 12. Primeiro eu vou dizer o seguinte: também é verdade que os milagres serviram para a autenticação tanto do ministério de Cristo quanto do ministério apostólico. Isso também é verdade, mas isso não é o exclusivo da verdade. E é isso que nós precisamos de facto mostrar aqui. Eu vou começar no versículo 4 do capítulo 12 de 1 de Coríntios. Esteja à vontade. Sim, diz assim a palavra de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui fala sobre a finalidade ou porquê que Deus concede os dons à igreja. Paulo está a dizer que a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Prosseguindo, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dado a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como ele quer. Primeiro nós vemos a soberania do Espírito Santo nas distribuições dos dons, nesse último versículo que nós lemos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como ele
quer. E Paulo, para atestar essa realidade, vai falar da igreja, da unidade da igreja, fazendo analogia a um corpo. Vai mostrar que, apesar de sermos muitos membros, somos um corpo e cada membro tem a sua função. Isso aqui é para reforçar aquilo que Paulo estava a dizer desde o primeiro versículo do capítulo 12. Então, nós temos duas coisas importantes a reter nisso. Primeiro, o Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons. Ele o faz dando de forma soberana a cada um, individualmente, reforça a ideia, de forma individual, como ele quer, ou, em outras versões, como ele os apraz. E a grande questão é por que ele dá esses dons a cada um como lhe apraz? Para que fim é que o Espírito Santo faz isso? Nós acabamos de ler no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Então, nós encontramos aqui a finalidade ou por que o Espírito Santo concede dons à igreja. E nós vimos quais são esses mesmos dons. Eles têm como funcionalidade e finalidade ser proveitoso para a igreja. Essa é a primeira coisa que nós precisamos, de facto, reter naquilo que é a questão que o Amado fez. Okay. Então, não tem a visão... já falou no princípio de que é uma parte da verdade, de que Exatamente. Os dons eram para autenticar a mensagem do pregador, ou do profeta, do apóstolo, mas que, para além desta perspectiva, tenha de visar um bem para a própria igreja. Exatamente. Por exemplo, nós vamos ver Cristo no episódio com a mulher cananeia. O que é que Cristo fala depois de os discípulos depois dos discípulos interpelarem Cristo? Jesus, essa senhora vem gritando atrás de nós, despede-a. Cristo ele vai dizer uma coisa reveladora. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que é que Cristo trata como pão dos filhos? Estava a falar sobre a questão da cura. Porque a mulher cananeia, ele chegou até Cristo para que a sua filha fosse curada ou libertada de um espírito que estava sobre a mesma. Então Cristo disse que não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O outro ponto que nós podemos encontrar sobre a utilidade dos dons, nós encontramos isso no próprio livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre o dom de profecia. O que é que Paulo fala sobre o dom de profecia? Ele vai dizer, mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Então mostra que a profecia tem essas três finalidades, para exortar, para consolar e para edificar. Essa é a utilidade da profecia. Então quando nós nos perguntamos por que Deus, qual é a finalidade de Deus dar o dom aos crentes, é mesmo para a edificação da própria igreja, para manutenção, capacitação para a própria igreja. Portanto, nós encontramos já dentro da própria Escritura, né, a informação da necessidade desses mesmos dons. Eu agora gostaria que olhássemos para o cenário, a realidade angolana, Exatamente. no que diz respeito mesmo ao próprio dom de curas. Quando olhamos para a realidade angolana, parece que muita gente vai para a igreja em função dos próprios dons que são apregoados ou dos próprios dons de curas que são apregoados, e nessas igrejas nós encontramos um bom número de pessoas que não são necessariamente crentes. Claro, não temos como afirmar categoricamente, mas pelo menos pelas obras, pelas falas, se calhar podemos deduzir isso. As pessoas são, por assim dizer, levadas em função da cura que é propagada nestas igrejas e não necessariamente em função do evangelho que lá é pregado. E até porque em boa parte dessas igrejas pouco se ouve do verdadeiro evangelho nelas. Como é que faz essa leitura, casando já com o dom de cura que estamos aqui mesmo a falar?
Exatamente. Nós, quando olhamos para a finalidade do dom de cura, e conforme eu já havia dito, não é para autopromoção nem promoção da nossa própria denominação. E, por outro lado, eu vejo que as pessoas que não são verdadeiramente convertidas vão para a igreja não só com a motivação de serem curados, mas existem várias motivações. Os outros vão porque entendem que a música faz bem, gostam daquele ambiente, né? Os outros vão porque têm um amigo, porque a família, porque é tradição ir para a igreja. Portanto, nós encontramos vários motivos Mas, que no princípio, levam... a igreja não seria simplesmente, assim, para crentes? Ou aqui é uma outra discussão? Que Exatamente. Não, a princípio sim. Porque quem se congrega em nome do Senhor devem ser crentes. Mas é claro, nós temos exceções e Paulo também fala sobre essa mesma exceção. Né? Mas, a princípio, a congregação é mesmo a congregação dos santos. Uhum. Então, essas pessoas que vêm, né, eles vêm apenas, não podem ser tidos nem achados como membros da igreja. Pode ser um visitante, caso nós tenhamos essa prática de culto aberto, né, em que a pessoa entra e, por sinal, pode sentar, mas eu penso que a própria liderança deve ter uma abordagem precisa caso essa mesma pessoa frequente mais do que 2, 3, 4 vezes. Então, eu penso que nós precisamos, de fato, entender isso. Então, existem um conjunto de motivos que levam as pessoas. É claro, tem muitas denominações que fazem da propaganda de cura um chamariz para encher a igreja. E é aí que nós falamos. Quando você percebe qual é a finalidade do dom de cura, e que o dom de cura não é propriedade do pastor, ou de um crente, ou de um ministro, nós começamos a olhar para esse tipo de cenário como um cenário de marketing perigoso, um cenário de extorquir as pessoas, um cenário de falsificar o dom de cura. Então nós começamos a ver tudo isso, porque o Espírito Santo não é a propriedade de um indivíduo, e o dom de cura também não é propriedade do indivíduo, apesar de Deus ter concedido esse dom ou outros dons para determinadas pessoas, não significa dizer necessariamente que ele é o proprietário do dom. Não, é apenas um vaso que Deus escolheu para que por intermédio dele ministrar esse mesmo dom, mas ele não é o proprietário. Quem opera isso, em última análise, de forma soberana, é o próprio Espírito Santo. Pessoal, ainda temos muito que falar. Até então estamos na parte dos dons de curas e milagres. Caso tenha aí alguma inquietação, alguma pergunta, vá lá, comente, deixe o teu comentário. Se já estás a gostar do vídeo também, não se esqueça de deixar o teu like, subscreva-se ao nosso canal, que isto nos vai ajudar e tanto. Então, se para si o dom de cura já causa uma pulga na orelha, o que falar, por exemplo, do dom de profecias? E é exatamente nesse campo onde nós vamos entrar agora. Dom de profecia. Para a visão, portanto, cessacionista, não temos profetas como tal nos dias de hoje. Exatamente. Qual é a visão continuista, para começarmos? Eu tenho uma posição muito firme nesse ponto. Eu coloco a coisa da seguinte maneira. Porque, no final das contas, o que nós queremos saber é o que é que nós... primeiro precisamos separar mesmo a coisa. Existe uma distinção entre dons de profecia e o ministério profético. São coisas diferentes. Qual é essa diferença e qual é a base bíblica para mantermos essa diferença? Exatamente, vamos chegar lá também. Em primeiro lugar, o que é que nós precisamos entender? O que é que nós precisamos entender? Sim, estava a ver se vamos já pontapear para o texto bíblico, eu primeiro vou explicar isso. O ministério, conforme Paulo vai dizer que há diversidade de serviços, a palavra aqui é diaconia, né? Serviços, mas o Senhor é o mesmo, o ministério é um serviço. Ok? Nós precisamos de facto entender. E depois nós temos a questão de realizações, e depois temos a questão dos dons. Então Paulo, ele faz questão de listar dons, ministérios ou serviço e fala também de operações. Conforme nós dissemos, existe uma distinção entre dons de cura e operações de maravilha. Por exemplo, só pontapear um pouco mais para esse ponto, há pessoas que entendem que, no exemplo que eu havia dado, né, eu havia
nós havíamos orado, o irmão ficou curado, depois tem outro irmão que chegou diante de mim e disse, pastor, eu gostaria que orasse por mim. Qual era o problema dele? Um braço era inferior ao outro, significa dizer um era mais longo, o outro era mais curto. Eu havia dito que não, eu não tenho fé suficiente para orar para que o teu braço fique mais ou fique na mesma medida, porque nós não estaríamos apenas diante de uma questão de cura, estaríamos diante de uma questão de operação de maravilha. E Paulo é específico a falar que Deus concedeu o dom segundo a medida da fé. Então é necessário nós deixarmos isso também claro. Por outro lado, nós temos essa distinção dos dons de profecia e o ministério profético, onde nós encontramos os profetas. Os dons de profecia, Paulo deixa claro, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14, Paulo fala sobre isso, tanto o ministério profético quanto os dons de profecia. Mas vamos lá, o que é, na verdade, o dom de profecia e existe ainda... O ministério profético. Exatamente. Na linguagem mais simples, dom de profecia é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo a determinados crentes que, segundo a sua vontade soberana, ele vai capacitando ou habilitando, né, com essa graça, com esse dom, para a edificação da própria igreja. Agora, de que forma? Sim. Por exemplo, anunciando eventos futuros, anunciando verdades de Deus, edificando a igreja com mensagens advindas da própria Bíblia. Sim, como é que se manifesta? Aí estamos a falar como é que se manifesta ou se revela o dom de profecia. Através da mensagem. Ele sempre vai trazer uma mensagem, mas a grande questão é como é que essa mensagem é trazida. Não, a minha grande questão ainda é se esta mensagem é advinda da Bíblia ou fora dela. Exatamente, é mesmo nesse ponto que eu queria chegar. Exatamente. Se nós vermos, por exemplo, né, as mensagens que muitos profetas do Antigo Testamento trouxeram, nem todas elas eram preditivas. E é necessário também nós deixarmos claro isso. Nem todas elas eram preditivas. Eram mensagens que visavam trazer o povo ao arrependimento ou trazer o povo uma determinada consolação, ok? Trazer o povo ou corrigir o povo de uma determinada conduta. Então nós encontramos isso nas escrituras. Nem sempre quando nós falamos de profecia estamos a falar de uma mensagem preditiva. Pese embora que também acontece a predição de eventos futuros e não só. Porque a mensagem é tanto para eventos futuros, eventos passados, quanto para eventos atuais. Então tem essa questão. Então acontece por intermédio de predição, né? Acontece por intermédio de sonhos, por intermédio da própria exposição da palavra de Deus. Então acontece de várias formas a profecia. Não sei se estou a conseguir ser mais claro possível. Então, nós encontramos essa questão. Quando nós falamos de predição, estamos a falar de um evento que está oculto, né, e que depois é revelado. Quando nós estamos a falar da própria exortação, nós estamos a falar de uma exortação pontual, onde pode ocorrer o seguinte, onde os corações dos homens podem ser manifestados. Como também podemos falar sobre a palavra de sabedoria, né, para a edificação de uma congregação específica ou mesmo de um irmão específico. Então, a profecia, ela tem essa característica, ou ela se manifesta através da comunicação dessa mensagem. Nós podemos ler uma mensagem de forma específica para a vida de alguém, sobre a situação que ele está a passar, sem necessariamente, ou mesmo tendo nos falado, e Deus nos concede essa graça de ministrar ao coração dessa pessoa. Né? E nós encontramos várias vezes, né? Nem sempre que isso acontece significa necessariamente que seja do ponto de vista rigoroso do termo de profecia. Por exemplo, nós ministramos para alguém, ou visitamos alguém e ministramos uma palavra de olha, é isso exatamente que eu estava à espera, o que eu precisava, tendo em conta o meu estado espiritual. É basicamente isso que eu estava à espera, porque eu tenho orado ao Senhor e não tenho tido, né, alguma consolação da parte de Deus,
mas desde o momento em que você começou a falar sobre as escrituras, ou desde o momento em que você falou que Deus te comunicou alguma palavra para a minha vida, é exatamente essa situação que eu estou a passar. Então nós encontramos isso. A profecia pode se revelar sim, através de uma predição, através de uma exortação, através de uma palavra de sabedoria também. Tem como alguém ser considerado profeta na visão continuista que não tenha necessariamente a capacidade preditiva? Paulo ele deixou uma coisa, né, clara, que o espírito de profecia, né, está sujeito aos profetas. É claro, nós vamos encontrar com algumas reticências e são pouca coisa que nós vamos Eu encontrar. faço essa questão porque geralmente quando se fala de profeta, assim, na atualidade, é alguém que prediz fatos Todo mundo está a futuros. revelar, né? Exato. Eu penso que não necessariamente, nem todo mundo que tem vamos usar esse termo, né, ou prediz um evento, é necessariamente um profeta. É isso que nós precisamos entender. Mas o problema de não termos esse ensino na igreja, qualquer pessoa que tenha um sonho, uma visão, ou uma inspiração, presume-se profeta. Porque entende que basta Deus dar uma revelação por intermédio de sonho, ou por intermédio de uma inspiração, ou por intermédio de uma visão. Ele entende que, ou a igreja, hoje nós estamos moldados dessa maneira, para pensarmos que ele necessariamente é um profeta. Mas não é assim. Nós encontramos muita gente nas escrituras, principalmente no Novo Testamento, em que tiveram visões, tiveram sonhos, tiveram uma palavra inspirada, mas não eram necessariamente profetas. Nós temos as filhas de Filipe que profetizavam, mas não eram necessariamente profetisas. Então nós precisamos de facto fazer esse tipo de separação. Nós temos profetas em Angola, no verdadeiro sentido da palavra. Olha, eu não poderia indicar alguém que eu conheço como profeta, né? Podemos falar, olha, o fulano diz ser profeta. Eu, de facto, não conheço particularmente, dentro daquilo que é o meu rol de amizades e conhecidos em Cristo, eu, de facto, não conheço. Mas isso não significa necessariamente, e esse é um ponto que nós precisamos, de facto, ainda fazer esse caminho, essa ponte. Quando nós falamos de profeta, o que é que nós estamos, de facto, a falar? Porque se nós não trazermos isso à superfície, nós podemos cometer vários equívocos. Por exemplo, nós quando encontramos, quando lemos as Escrituras, nós vemos que existiam aqueles profetas, e esse é um dos pontos que eu queria responder à questão. E vou começar mesmo da seguinte maneira. Se, como profeta, nós estamos a chamar ou a trazer à superfície aquelas pessoas que têm a finalidade de trazer fundamento para a igreja, então eu não acredito nisso. Há continuistas que acreditam, ou seja, na visão tradicional do continuismo, é uma verdade isto? Eu não sei, conforme eu disse, eu não estou aqui a divulgar um tipo de continuista que se existe, eu descarto essa possibilidade. Okay. É claro, existem muitas ramificações e eu particularmente não tenho contato com todas elas. Okay. Mas eu simplesmente, aquilo que eu creio, se eventualmente, ao falarmos de profetas, estamos a falar necessariamente daquelas pessoas que vão trazer fundamento para a igreja, um novo fundamento para a igreja, eu não acredito nesses tipos de profetas. Como diz Efésios 2:20, o texto que diz que os profetas e apóstolos praticamente puseram exatamente o fundamento. Conforme disse Paulo também, o fundamento já está posto, qual é Cristo Jesus. Portanto, nós não podemos aqui, né, advogar um profeta ou um apóstolo que diga que Deus me revelou a nova doutrina para a igreja. Nós já temos as Escrituras. Então, conforme nós cremos, e eu creio piamente que as Escrituras eventualmente, categoricamente, deixa melhor colocar a nossa regra de fé e conduta. Mas aqui não temos um perigo muito, muito grande, por exemplo, quando alegamos a presença de profetas ou a existência de profetas. Por exemplo, muitos alegam que Deus falou com eles, muitos alegam que Deus revelou alguma coisa em sonhos, mas quando nós vamos a fundo sobre tais supostas revelações
ou mesmo predições, acabam errando. E quando olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, uma das formas para ver se alguém era realmente profeta de Deus era ver se a predição que ele dizia se cumprisse ou não. E o que nós vemos é que muitos profetas erram em suas profecias, mas ainda assim as pessoas o têm como profetas. Na tua visão isso não é sério, não é gravíssimo? E por outro, eu já li também que no Antigo Testamento, e corrija-me se eu estiver errado, Deus tinha uma punição muito severa para aqueles que se diziam profetas de Deus, quando na verdade não eram. Exatamente. E parece que no cenário angolano muitos alegam ser profetas, quando nós vemos de forma clara que eles, por exemplo, predizeram alguma coisa que não acabou acontecendo, mas ainda assim as pessoas levam de ânimo leve. Exatamente. Eu penso que esses tipos de situações estão sempre fadados a acontecer em toda a história tanto escriturística ou mesmo pós-escriturística. Tudo isso está fadado a acontecer. E nós temos várias advertências dentro da própria Escritura. Por isso é que Deus nos concedeu a graça do discernimento para nós podermos discernir quem realmente fala pelo Espírito de Deus ou quem fala por outro Espírito. Daí que a grande questão não é se isso é perigoso, porque de facto é. Mas a grande questão é, a igreja está preparada para olhar para essa realidade e desmascarar essa realidade quando de facto não é assim, ou seja, quando essas profecias não são verdadeiras? Essa é a grande questão. Nós, quando advogamos que nós cremos na suficiência das Escrituras, nós cremos... Sim, nós cremos nas Escrituras como nossa regra de fé e conduta, é por isso mesmo. Porque as Escrituras nos dão norte de como nós olharmos para uma profecia, para uma palavra e até mesmo para uma pregação se está em conformidade com as Escrituras. Todo mundo, por exemplo, que faz uma exortação ou prega, nós temos as Escrituras como régua para saber se esse irmão, ou essa pessoa, ou esse pastor, né, extrapolou os princípios bíblicos, extrapolou, melhor dizendo, as verdades bíblicas. Então, nós temos a própria Escritura como escopo de verificação ou averiguação se o que ele trouxe é bíblico ou não. Do mesmo modo, quando alguém diz que eu sonhei, por isso é que Paulo diz que examinai as profecias. Mas Paulo não está a dizer, olha, vocês têm que examinar a profecia por exemplo, de Isaías e reter o que é bom. Porque nós sabemos que aquilo é oráculo de Deus para nós outros, para que nós vivamos de acordo com a mesma verdade. Do mesmo modo. Então, nós quando olhamos para essas profecias, nós precisamos examinar se o que essas pessoas estão trazendo, e é isso que nós vemos a Igreja do Novo Testamento a fazer. Então, nós também temos essa mesma incumbência. Não basta alguém dizer que trouxe uma revelação, que teve um sonho, mas é nós termos a capacidade como igreja, olharmos para esse suposto sonho ou suposta visão, né, e escrutinarmos à luz das Escrituras. Mas se, por exemplo, alguém alegar que traz uma mensagem de Deus e eu, assim, perceber depois de algum tempo que a alegada mensagem foi falha, Exatamente. Falhou, e nós sabemos que Deus não pode falhar, Deus se fala pela voz de Deus, se considera portador da verdade de Deus, e ele falha nesse quesito, não seria motivo, se calhar, de descartarmos da próxima vez que ele vir para nós e trazer uma nova profecia? Eu penso chamada profecia. Exatamente. Eu penso que nós temos que adotar aquilo que Paulo vai dizer que nós precisamos examinar. Ele disse, falam 12 ou quanto mais 3 profetas e outros examinem. Para nós verificarmos se de facto o que ele está a dizer é certo. Paulo, quando ele foi pregar em Bereia, aconteceu a mesmíssima coisa. Ele estava a pregar e as pessoas estavam a examinar se o que o apóstolo Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo era enviado de Deus, era homem de Deus, ele estava a pregar a verdade. Mas qual foi o comportamento ou a atitude da igreja de Bereia? Analisar se as coisas de facto eram assim. Agora, qual é o nosso posicionamento em face de uma profetada ou uma suposta visão ou um suposto, se analisar todas as implicações? Primeiro, era para trazer um fundamento novo para a igreja?
Esse é o primeiro ponto. Segundo, era uma mensagem genérica para a igreja? Era uma mensagem pontual para a igreja ou uma mensagem dirigida pontualmente para um irmão? Porque há determinadas pessoas que são objeto de uma determinada revelação, sonho ou profecia. Não significa dizer que todas as profecias são necessariamente para a igreja no cômputo geral ou para uma igreja específica. Pode ser para um irmão específico, para uma eventualidade específica. Por exemplo, nós temos Ágabo que profetizou a fome em Jerusalém. Era uma questão específica, não era um fundamento. E aquilo aconteceu conforme os irmãos se prepararam e foram, né, socorrer os irmãos que estavam em Jerusalém. Então, a profecia tem essa realidade. Agora, nós como igreja temos que ter a capacidade de olhar para essas realidades e saber se, de fato, o que essa pessoa está a trazer a nível pessoal, a nível congregacional, e se as coisas são de facto assim. Primeiro, não basta apenas descartar essa profecia, é necessário atuar de forma precisa e concisa nessa situação. Quando falaste sobre o dom de profecia, acabaste de frisar que não acreditas que haja profetas que tenham a mesma categoria dos profetas do Novo Testamento, que tinham como função trazer fundamentos à igreja. Né? Exatamente. Mas por que chamar, por exemplo, de profetas quando eles não acarretam, por assim dizer, aquilo que é a essência do próprio profeta do Novo Testamento? Claro, acabaste de citar aqui o profeta Ágabo, se bem me lembro, Exatamente, que profetizou sobre a situação da região onde eles estavam, mas a essência do próprio dom de profecia não é trazer necessariamente fundamento à igreja, como de apóstolos, por exemplo? Não necessariamente. Nós, quando estudamos nas escrituras o ministério profético, e eu já havia feito essa alusão, nós não encontramos em todos os profetas trazerem aquilo que é o fundamento. Nós não encontramos isso. E o texto de ou seja, Efésios 2:20, que faz exatamente alusão a isto. Sim, nós Qual temos... é o entendimento que devemos ter desse texto? Sim, nós temos, sim, profetas que foram comissionados por Deus para trazer o fundamento, e depois há aqui também uma discussão, né, no meio continuista, e não só, mesmo também sensacionista, que uns acreditam que esses profetas eram necessariamente ou unicamente os profetas do Antigo Testamento, onde se apoia toda a visão escriturística do Novo Testamento. Sim, alguns entendem que também faz referências aos profetas do Novo Testamento. Pois, embora nós não temos nenhum de forma específica no Novo Testamento que vão lançar fundamento, né? Nós não temos de forma assim específica, onde as escrituras nos falam. É claro, a escritura faz uma abordagem, ou Paulo faz uma abordagem assim muito, por assim dizer, genérica, mas não aponta pessoas específicas, mesmo quando nós lemos no livro de Atos, onde a escritura fala que e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós encontramos isso, mas quando Pedro vai falar sobre a profecia novamente, ele vai fazer referência aos profetas do Antigo Testamento e não já do Novo Testamento. Então, nós encontramos essa realidade. Agora, nós encontramos no mesmo livro de Efésios também, onde vai falar sobre apóstolos e profetas, e depois vai dar sequência, mestres, pastores e evangelistas, dizendo que Deus concedeu essas pessoas à igreja para o aperfeiçoamento, até que todos nós chegamos à unidade da fé, à estatura varonil de Cristo. A grande questão é que todos nós chegamos a essa estatura varonil de Cristo, chegamos até o varão perfeito. Então, são essas questões que nós precisamos de facto entender. Portanto, eu não creio que todos os profetas, ou mesmo apóstolos, tinham como finalidade lançar o fundamento. Nós, quando lemos as escrituras no livro de Atos 14, versículo 14, nós encontramos Barnabé ser tido e achado como apóstolo. Porém, nós não encontramos nenhum fundamento de Barnabé. E é claro, também Barnabé não cumpre os requisitos cumulativos
que se estabelece no livro de Atos por Pedro. E nem mesmo o apóstolo Paulo também cumpre, se quisermos ser rigoroso, os requisitos cumulativos que se estabelecem no livro de Atos. Não cumpre. Podemos até criar alguma abordagem artificial, mas se quisermos ser honestos, nós vamos ver que Paulo não cumpre. Paulo não andou com Cristo, Paulo não viu a morte de Cristo, a ascensão de Cristo, etc, etc. Mas é claro, Paulo vai dizer que eu vi Cristo como um abortivo. Mas a grande questão não é essa que está dentro daquilo que são os requisitos cumulativos. Mas nós cremos que Paulo, sim, foi um apóstolo de Cristo e que Paulo também tinha essa finalidade de lançar o fundamento. Mas nós não cremos que, pelo menos não encontramos isso nas Escrituras, que Barnabé, sendo tido e achado como apóstolo, lançou qualquer fundamento da igreja. E temos várias outras pessoas nas Escrituras que também são tido e achado como apóstolo, porém não lançaram nenhum fundamento. Então nós encontramos isso. E eu corroboro categoricamente com a Bíblia de Genebra, onde fala que existia os apóstolos de Cristo e existia os apóstolos da igreja. Ele faz essa distinção minuciosa para deixar claro que os apóstolos de Cristo tinham como finalidade, quando falamos apóstolo de Cristo, Vamos falar dos 12 mais um. exatamente, aqueles que foram indigitados por Cristo para essa mesma tarefa. Então nós encontramos isso. Por outro lado, temos apóstolos da igreja, que são reconhecidos pela igreja, que têm esse dom da igreja, daí que eu havia observado isso. Se como apóstolo nos dias atuais, nós estamos a dizer alguém que vem para lançar o fundamento, eu não creio nesse tipo de apostolado nos dias atuais. Mas se for dentro dessa realidade da própria igreja, e conforme a Bíblia deixa claro, sim, temos margem nas Escrituras para que existam esses mesmos apóstolos. E falando de apóstolos, né? Já que tocou mesmo nesse... E profetas, é claro. Exato, já que falou, tocou nesse aspecto. Qual era a grande missão dos apóstolos? Era, portanto, trazer fundamento à igreja, trazer verdades de Deus que posteriormente acabaram compilando o Novo Testamento. Falou, por exemplo, de profetas nos dias atuais, que não tens a mesma visão que se calhar alguns continuistas têm de trazer fundamento à igreja. Em relação aos apóstolos, qual é a visão que tu tens? Primeiro, se alguém crê que nos dias atuais temos apóstolos que tragam fundamento, eu considero uma heresia grotesca, um erro crasso, porque a própria Bíblia, em todo o livro do Novo Testamento, e principalmente Paulo, deixa claro que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então, qual é a função dos apóstolos atualmente? Exatamente. Tem os apóstolos de Cristo, novamente, conforme diz a Bíblia de Genebra, ele faz essa distinção e eu gosto dessa distinção e eu lanço mão dessa distinção. Então, os apóstolos não têm somente, fora dos 12, a função de lançarem um fundamento. Eles têm a função de plantar a igreja, confirmar os irmãos na fé, certificar e cientificar das doutrinas. Nós encontramos isso, em que Paulo ordena determinadas pessoas, e não só, a certificarem da igreja, e você vai encontrar que o próprio Paulo, se a função fosse apenas trazer o fundamento, nós não teríamos um Paulo, um Pedro ou outros discípulos a cumprirem aquilo que é a missão que Cristo lhe disse de desbravarem novas terras para que o evangelho... O pastor Elias apresentou aqui a visão de que os apóstolos não somente trouxeram fundamentos para a igreja ou para o Novo Testamento, mas como também implantaram igrejas, direcionaram igrejas, mas isso não pode ser uma visão, por assim dizer, permita-me chamar um pouco equivocada, se, por exemplo, os apóstolos não somente plantaram igrejas, como também apregoaram as verdades de Deus. Então, todas as outras funções que os pastores tinham no Antigo Testamento, e se alguém advogar tem de ser chamados necessariamente de apóstolos também? Porque falou aqui da fundação da igreja. Ok, então, todo mundo que funda a igreja, todo mundo que acompanha o crescimento de uma determinada igreja tem de ser considerado necessariamente apóstolos
porque os apóstolos no Novo Testamento assim o fizeram? Eu penso que nós poderíamos responder essa questão com uma outra questão. Uhum. Todo mundo que evangeliza é evangelista? Não necessariamente. Todo mundo que ensina é mestre? Não necessariamente. Mas nós temos o imperativo escriturístico que todos nós precisamos nos exortar uns aos outros, todos nós precisamos evangelizar. Então nós não podemos de facto pensar que todo mundo que planta a igreja, que fundamenta essa igreja nas doutrinas, que cientifica do crescimento doutrinário dessa igreja, necessariamente precisa ser rotulado como apóstolo. Nem o que Mas é estava a claro, apresentar anteriormente. disse, mas é claro, se for um apóstolo ele vai fazer isso. Percebe? E como Então, é que vamos saber que é um apóstolo se ele não traz consigo o que nós chamamos de fundamentos, né? Exatamente. Também acabou concordando neste Nesse contexto, nós poderíamos dizer o seguinte: depois do estabelecimento do fundamento, já não poderíamos, de facto, ter a necessidade dos apóstolos. Mas nós temos, ou mesmo depois do estabelecimento do fundamento, os apóstolos passaram a existir e a coexistir, os 12 nesse contexto, no meio do povo. Portanto, nós não podemos pensar que o fundamento da doutrina é a razão única e última da existência dos apóstolos. Qual era a razão última da existência dos Não, por isso eu estou a dizer, não é única, muito menos última. Porque se nós pensarmos dessa maneira, que a única razão da existência dos apóstolos foi de trazer o fundamento, então significa, a consequência óbvia é a seguinte: uma vez que eles estabeleceram o fundamento, deixam de existir como apóstolos. E por quê? Ok. Não sei se consegue me perceber. Mas é claro, os apóstolos continuaram mesmo depois do estabelecimento do fundamento. Nós precisamos compreender a coisa nessa dimensão. Os dons que Deus deu às pessoas, Deus deu dom às pessoas, e nesse contexto em particular nós estamos a falar de apóstolos, podemos também trazer aqui a colação, né, os profetas, não tinha a razão única, e esse sempre é o foco da minha abordagem, o fim último de trazer o fundamento. O profeta, tanto o profeta quanto o apóstolo, ele tem outras tarefas, que nós já fizemos menção, que dão razão à existência desse ministério. Por exemplo, nós quando falamos do pastor, a razão única dele não é apenas cuidar da ovelha. Né? É claro, o pastor, ele cuida da ovelha, mas essa não é a razão única do pastor. A razão única do pastor não é de exortar as ovelhas, porque nós temos um imperativo escriturístico que nós precisamos nos exortar um ao outro. Então nós precisamos, de facto, olhar para a coisa no seu sentido mais alargado. Há pessoas que sabem pregar, sabem ensinar, mas necessariamente não significa necessariamente que têm o dom do ensino. Então, nós, se pegarmos a coisa da seguinte maneira, deixa colocar ou desenhar a coisa. Nós temos irmãos que plantam a igreja, que fundamentam a igreja na doutrina. Nós temos, porque nós estamos a falar de plantação da igreja, que fundamentam essa mesma igreja na doutrina, que cientificam do crescimento dos irmãos na doutrina. Temos isso. E nós estamos a dizer que, olha, isso é trabalho de um apóstolo, que muitos, hoje fugindo dessa questão do apostolado, falam missionários, né? E nós sabemos que o ministério apostólico não está restrito necessariamente numa determinada localidade. Daí que os apóstolos, e nós vemos isso nas escrituras, e eu vou dar um exemplo prático. Temos um Filipe que pregou em Samaria, as pessoas se converteram, mas a igreja enviou o apóstolo Pedro para cientificar da obra, batizar aqueles irmãos e fundamentar aqueles irmãos. Então, não estamos a dizer necessariamente que esse trabalho aqui que o apóstolo Pedro fez, né, qualquer um poderia fazer. Não sei se estou a conseguir ser claro. Então, nós temos um trabalho que o apóstolo Pedro vai ser comissionado pela igreja. Olha, e é a mesma igreja que enviou o apóstolo Pedro. Como também em várias outras situações das escrituras, tanto Paulo e outros apóstolos foram enviados pela igreja. Para o quê? Para pregar o evangelho aos gentios, para levarem a mensagem de Deus aos gentios. Então, nós encontramos essa verdade concatenado na própria escritura. Portanto, resumir ou apenas reduzir o ministério apostólico
ao fundamento da igreja, nós também estaríamos a cometer um erro crasso. Então, na tua visão, existem apóstolos hoje pelo fato de o dom de apostolado não se resumir simplesmente em trazer fundamentos à igreja. Exatamente. Okay? Exatamente. Ok. Sim, o pastor Elias acabou de dizer que os apóstolos não tinham como função única trazer fundamentos à igreja. Tinham consigo também outras funções aditivas. Agora, no contexto atual, já falou aqui, fez menção dos trabalhos que os apóstolos e profetas podem ter atualmente, mas como é que nós, se eles não têm essa função de trazer fundamentos, como é que nós podemos identificar um profeta ou um apóstolo nos dias atuais? Exatamente. Cada serviço ou cada ministério tem a sua particularidade ou peculiaridade. Então, através dessas peculiaridades, nós podemos distinguir. É necessário nós entendermos o seguinte: Deus é que chama cada um de nós para um determinado serviço. Não obstante Deus chamar a pessoa ou crente, por assim dizer, para um determinado serviço, a igreja tem a missão de confirmar o chamado desse irmão. E como é que a igreja vai confirmar? Tendo em conta os sinais ou as características ou os elementos que, de acordo com cada serviço ou ministério, esse irmão vai apresentar. Então, à luz desses elementos, por exemplo, se nós estivermos a falar de pastor, se estivermos a falar de mestre, se estivermos a falar de profeta, à luz do que esses irmãos vão apresentar, aquilo que distingue um apóstolo, aquilo que distingue um pastor e aquilo que é a chama no coração dessa pessoa, então nós vamos conseguir de fato identificar que esse determinado irmão tem ou foi vocacionado para um determinado serviço e não para esse serviço. Por exemplo, nós temos hoje, principalmente nas comunidades, em que todos nós queremos ser bispos ou presbítero. Mas a grande questão é, não basta apenas nós lermos livro, termos conhecimento e sermos mais avançados, exatamente, do que os outros irmãos em conhecimento, que necessariamente nós fomos vocacionados para sermos bispo ou presbítero. Mas é basicamente, ou em muitos lugares, é isso que acontece. Mas a grande questão é, há, de facto, uma vocação de Deus para esse determinado ofício? Porque nós podemos querer, e é claro, Paulo coloca a questão de querer quanto à questão do presbitério. Ele coloca a questão do querer ou do desejo, mas não basta apenas desejar. E nem o desejo pode ser também tido como o elemento fundamental para que alguém possa estar dentro do presbitério. É necessário haver qualificações necessárias para o mesmo efeito. Agora, voltando para a questão do apostolado, particularmente, é necessário, como é um serviço, é uma vocação, é necessário que ele apresente os elementos distintivos de um apostolado para que realmente ele seja tido e achado como tal, ou confirmado pela igreja. Quais são esses elementos distintivos? Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, eles tinham de andar com Jesus, tinham de ser testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, tinham de ser chamados diretamente pelo próprio Jesus ou pelo próprio Senhor. Então, quais são esses distintivos? Exatamente. Conforme nós já havíamos dito no princípio, se nós pontapearmos necessariamente para Atos, penso que é Atos 1, nós vamos ver que até o próprio Paulo não cumpre cumulativamente esse requisito. E por outra, então, essa porta aberta para... Não necessariamente. Nós não estamos a dizer também que, apesar de não haver esse requisito, o Paulo não ter cumprido esse requisito cumulativo, que isso é porta aberta para que qualquer um possa arrogar o ministério apostólico. Também não é isso. E por outra, quando nós falamos, ou quando o apóstolo Paulo coloca dessa maneira, nós estamos a falar que é para o fundamento.
E nesse contexto, já deixamos claro que ninguém hoje, acredito eu, piamente, pode dizer que tem uma revelação que sirva de fundamento para a igreja. Daí que nós temos várias denominações hoje que nós consideramos como herética, porque essas denominações estão fundamentadas sobre a revelação, né, de um profeta ou de uma profetisa. E que essas mesmas revelações não estão em conformidade à palavra de Deus. Por outra, nós quando lemos o livro de Atos, Paulo já havia sido chamado muito antes, mas nós temos no livro de Atos onde a igreja confirma a chamada de Paulo para uma determinada missão. Paulo e Barnabé são separados no meio da igreja, né, pelo Espírito Santo. E o que é que a igreja faz? A igreja separa Paulo, oram sobre Paulo e sobre Barnabé e enviam. Então, há uma confirmação da própria igreja local sobre a chamada de Paulo e Barnabé para a missão, né, ou para a obra missionária. No capítulo 14, isso acontece no capítulo 13, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 14, por conta dessa comissão, eles são chamados de apóstolo. Então nós encontramos, exatamente, inclusive no 14:14 do livro de Atos, diz os apóstolos, não começa com Paulo, mas começa os apóstolos Barnabé e Paulo. Nós encontramos isso. Portanto, olhando para aquilo que é o ministério apostólico e os distintivos do ministério apostólico, nós conseguimos, de facto, olhar para alguém e identificar que não, esses distintivos fazem parte nele. A dedicação que ele tem no serviço a Deus, na obra de Deus, lhe distinguem dos demais porque esses são distintivos que lhe qualificam para isso e não para aquilo. Então, é mais ou menos, né, que eu poderia aqui abordar sobre isso. Okay. Pessoal, já estamos mesmo na reta final do nosso programa, então gostaríamos de pedir a cada um de vocês que mais uma vez nos ajudassem a colocar like no nosso vídeo, a comentarem, e caso tiverem alguma inquietação em tudo quanto está sendo dito aqui, não hesitem, façam a questão aqui na caixa de comentário, e temos aqui o nosso pastor Elias, e pedimos também, né, que depois comente ou faça a réplica das questões que vierem depois. O último bloco que nós gostaríamos de falar é exatamente sobre línguas estranhas, ou o dom de línguas e interpretação. Um dos dons que também é muito, ou que gera muita opiniões diversas, isso tanto no seio dos continuistas como dos cessacionistas, e é nesse ponto onde nós gostaríamos de terminar o episódio de hoje. No episódio passado, Josimar Força, ela afirmou categoricamente que dom de línguas não existe. Eles cessaram exatamente na época dos apóstolos e que tinham um objetivo pelo qual Deus concedeu o dom de língua, que praticamente não se vê nos dias de hoje. Então, antes mesmo de eu assim colocar algumas perguntas picantes no que diz respeito ao dom de língua, gostaria de ouvir do pastor Elias qual é a visão assim genérica que tem sobre esse dom, porque sei também que mesmo entre os continuistas há uma divergência, né? Exatamente. em relação a este dom. Como é que eu colocaria? Eu creio nos dons de línguas, eu creio nos dons, é necessário eu afirmar isso, alto e bom tom. Informação categórica. Exatamente. Porém, e é necessário colocar esse porém, eu não creio que os dons de língua, para o nosso telespectador perceber, né, são aqueles que vulgarmente são chamados de língua dos pentecostais, né? Eu não creio dessa maneira. Respeito, né, os que falam, né, mas eu não creio, sendo sincero. Eu creio que os dons de línguas são idiomas, de facto, porque tudo aquilo que eu leio nas escrituras, eu encontro essa mesmíssima realidade, tanto em Atos 2, tanto em 1 de Coríntios 12, 14,
eu não consigo, isso não me dá margem, né, para crer num dom diferente daquilo que são os idiomas que eventualmente as escrituras, ou melhor, que as escrituras de facto naquilo que eu leio, compreendo que são de facto idiomas. Então, para deixar bem claro, eu não creio que os dons de línguas ou as línguas estranhas, em outras traduções, línguas estrangeiras, sejam necessariamente as línguas que os pentecostais e toda essa vertente pentecostal defende ou acredita. Eu acredito que as línguas estranhas ou estrangeiras, conforme as escrituras colocam, são de facto idiomas que, pelo poder do Espírito Santo, Deus capacita determinados irmãos a terem essa fluência para poderem comunicar algum dom, para poderem comunicar alguma mensagem, desde que tenha de facto interpretação. Portanto, o dom da língua, Paulo coloca de forma muito concreta nas Escrituras, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14, e Paulo, quando vai discorrer sobre esse mesmo dom, Paulo deixa elementos que eu considero que são indispensáveis e fundamentais para a compreensão de que esses dons são, de facto, idiomas existentes na época. Portanto, eu acredito dessa maneira. Ok. Então, fez menção de que, primeiro ponto, acredita nos dons de línguas. Exatamente. Segundo ponto, não acredita que seja as línguas labachúria, né? Como colocou da última vez o Josimar Força. Acredita que sejam línguas compreensíveis ou estrangeiras. Mas a minha questão, e o terceiro ponto que acabou de frisar, é que é o Espírito Santo que capacita homens, no entanto, a terem esse dom. Sim. Como é que ela se dá? Como é que, por exemplo, se é língua estrangeira, né? Exatamente. E atualmente sabemos que há muitos irmãos que falam línguas estrangeiras. Será que todos esses aqui foram capacitados pelo Espírito Santo e têm dom de línguas? Ou esse dom, ou podemos considerar simplesmente dom de línguas, quando ela, se calhar, ocorre de forma instantânea, alguém do nada acorda, fala um determinado idioma? Como é que se dá? A pergunta é exatamente esta. Sim, tratando-se de um dom sobrenatural, significa que não é um dom que você aprende em alguma escola ou em algum centro de formação. Por isso é que nós estamos a dizer que é mesmo a capacitação do Espírito Santo. Portanto, é um ato sobrenatural do Espírito Santo que vai conceder essa habilidade para que o irmão ou a irmã possa falar num idioma que ele nunca aprendeu, nunca foi na escola. E as pessoas, né, têm essa questão que acabaste de frisar. Muita gente hoje fala línguas estrangeiras. Será que esses irmãos têm o dom da língua? Não, não têm. Se eventualmente essas pessoas aprenderam num centro de formação, ou através do autodidatismo, ou por um outro meio, isso não é um ato sobrenatural do Espírito Santo. Mas é uma habilidade que o irmão, é uma prática, né, ou uma língua que ele foi aprendendo dado a atividade que ele foi desenvolvendo, ou seja, aprendendo num centro de formação, ou mesmo, conforme já disse, pelo autodidatismo. Quando nos referimos a línguas estranhas ou estrangeiras como um dom, nós estamos a falar que é uma habilidade do Espírito Santo sem que a pessoa tenha frequentado ou tenha aprendido de outrem ou através de um centro de formação. Esse é o ponto fundamental para nós distinguirmos o dom de língua. O facto, e é preciso deixar novamente aqui claro, de termos muitos irmãos a aprenderem a línguas estranhas ou línguas estrangeiras, não significa dizer que têm dons. E mesmo na época intrabíblica, existiam muita gente que conhecia muitas línguas. Mas isso não era necessariamente um dom de línguas.
Então, nós quando vemos, até mesmo no livro de Atos 2, nós encontramos pessoas que faziam, né, viagem longínqua de uma parte para outra, aprendiam outras línguas através do comércio e outras atividades que eles exerciam. Então, eles aprendiam necessariamente outras línguas. Porém, naquilo que é a capacitação do Espírito Santo, aquilo que é, né, a atuação do Espírito Santo no processo ou no ato de conferir o dom, a pessoa não teve contato com qualquer formação ou qualquer atividade que lhe levasse a ter, né, essa habilidade para falar. Então, o Espírito Santo, de forma direta, de forma concreta, é que vai capacitando essa pessoa ou habilitando essa pessoa para que possa falar em outras línguas, tanto para a evangelização, e Paulo deixa isso claro, tanto para a edificação da igreja, caso haja intérprete. Conhece alguém com esse dom atualmente? Eu particularmente não conheço alguém que tenha de facto esse dom, mas já ouvi de certos irmãos que conhecem determinadas pessoas que têm esse dom, né? Eu estou a fazer aqui uma exclusão, né, dos dons apregoado ou defendido pelos pentecostais e muitos outros irmãos, né, de outra denominação. Então, eu conheço muitos irmãos, e são bons irmãos, de facto, que falam as línguas labachúrias, né, como vulgarmente são conhecidos. Mas eu não estou a fazer referência desses mesmos irmãos. Estou a falar de alguém, né, que, por exemplo, já ouvi de determinados irmãos que, numa reunião de oração, eles automaticamente começaram a falar mandarim, automaticamente, sem terem aprendido, e depois de passar aquele momento de oração, eles deixaram de falar e nem poderiam, de facto, né, voltar a falar aquilo. Então, já ouvi e são testemunhos de irmãos. Como é que as pessoas sabiam que era mandarim se provavelmente naquele seio ninguém falava Não, mandarim? A questão não é falar, a questão é saber que isso é mandarim. Mas eu posso não falar mandarim, mas eu sei identificar. Certo, tem essa questão, mas é meio que complicado, por assim dizer. Não, mas são mesmo línguas idiomáticas, né? Mas por que razão acha que Deus daria ou capacitaria alguém a falar mandarim numa reunião de oração e depois esse dom cessar, quando na verdade não usou para edificação para ninguém? E o fim último do dom é exatamente esta, edificação ou levar a mensagem. Mas era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo chamou de confusão. Exatamente, mas o que acontece? Muita gente estava a falar línguas, né, como uma espécie de demonstração, né? Mas Paulo, ele chega não para proibir o falar, mas para trazer ordem no falar. Então Paulo não era contra o que estava a se fazer. Paulo só estava a colocar as coisas em ordem para que as pessoas, ao falarem sobre isso, e eu conheço até muitos irmãos, né, em Cristo, que eles falam labachúrias, mas eles falam consigo mesmo. Uhum. Não estou aqui novamente a divulgar essa língua, se posso chamar de língua, né? Mas, novamente, sim, ouvi que esse irmão falou e as pessoas ficaram de facto estupefactos pelo facto de terem ouvido o irmão a falarem dessa maneira. E posteriormente, porque não é algo frequente, não é frequente nós ouvirmos alguém a falar grego ou mandarim ou hebraico sem que tenha aprendido. As pessoas ficam admiradas com isso. Mas depois, irmãos, o que é que você falou? Não, eu só falei, mas eu não sei o que é que eu falei. Era no momento da oração e Deus me levou a falar isso. Então era mais ou menos isso, segundo a explicação. Pelo menos só estou aqui a relatar aquilo que me foi contado. Mas eu particularmente nunca ouvi. Mas o fato de não ouvir sobre isso não significa dizer que nós devemos necessariamente excluir ou dar como não existente. Então é necessário nós também termos isso em mente. E quando se fala de dons de línguas, geralmente não se pode colocar de lado o dom de interpretação. Do mesmo jeito que tu crês, por exemplo, que o Espírito Santo pode
capacitar alguém a falar uma determinada língua ou uma outra língua é do mesmo jeito que tu crês também no dom de interpretação? Completamente. Eu creio que o Espírito Santo, se o Espírito Santo dá dom de falar, o Espírito Santo também dá dom de interpretar. A quem o Espírito Santo dá o dom de falar, a esta pessoa não compreende o que ele fala? Eu penso que muita gente... Por exemplo, alguém que, vamos lá, o Espírito Santo deu-lhe o dom de falar, por exemplo, inglês ou francês. Enquanto ele fala, ele não compreende necessariamente o que fala, tem de haver alguém. Sim, por isso é que Paulo diz que ele deve orar para que também haja interpretação. Porque se não houver, fala consigo mesmo. Então, se alguém falar em língua idiomática, e se não tiver interpretação, porque Deus que concede o dom de língua, também concede o dom de interpretação, se não houver essa interpretação, então que fique calado. É isso que as Escrituras ordenam, porque não era isso que exatamente estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, eu creio que Deus dá o dom de língua, sou categórico nisso, e creio que Deus também dá o dom de interpretação de língua. Portanto, são dons separados. Tem o dom de falar e tem o dom de interpretar. Geralmente, o que se poderia esperar é que quem fala também tem a capacidade de interpretar, mas nem sempre acontece assim. E as próprias escrituras também dão essa visão. Uhum. E qual é, assim, a leitura ou a interpretação que faz, por exemplo, dos cheios em que as línguas labachúrias são faladas? Qual é geralmente o comentário que tu tens tido quando vês esse cenário todo? Olha, eu já me indignei, né? Entre aspas, já refutei muito também esse tipo de manifestação, se possam assim chamar manifestação, mas e também já tive uma posição muito radical nesse ponto, mas eu acho que o que é que acontece? Nós temos sim cristãos que são sinceros na sua fé, que acreditam piamente que o que eles estão a dizer são línguas estranhas. Eu respeito isso, mas não concordo com isso, né? E pelas escrituras, acredito eu, e eu sei que eu tenho base suficiente para a refutação dessa mesma abordagem. Eles podem crer que têm também base suficiente para defender o seu posicionamento. Daí que eu não consigo ver qualquer fundamento nas escrituras para essa mesma língua, não consigo acreditar que de facto era isso que os apóstolos, e não só os crentes da igreja primitiva, e não só falavam. Então eu tenho muita dificuldade porque não encontro um respaldo escriturístico, porque eu, conforme estamos aqui a falar, eu já tentei em muitas ocasiões me colocar, por exemplo, numa posição sensacionista. E como também eu já tentei em muitas ocasiões me colocar numa posição de alguém que realmente advoga, né, esses dons de línguas estranhas. Mas para mim, e isso é necessário deixar claro, eu nunca encontrei fundamento para o sensacionismo. E muitas pessoas sensacionistas, inclusive, é necessário que eu abra aqui um parênteses, é que nós tivemos a debater verdadeiramente, no verdadeiro sentido, chegou um ponto que eles disseram, não, eu não consigo te dar uma base sobre a cessação dos dons. Mesmo essa passagem de 1 Coríntios 13, que muitos sensacionistas dão muito jump, né, por assim dizer, é um voo gigantesco, forçosamente tentam interpretar essa passagem do jeito, por isso é que nós vemos muitas pessoas a se arranharem, muitos sensacionistas, para tentar interpretar 1 Coríntios 13. Muitos sensacionistas sinceros, como Martin Lloyd Jones, se é que realmente era sensacionista, pois embora ele acreditava no dom da fé, inclusive faz menção do Hudson Taylor, George Miller, como pessoas que Deus dotou do dom da fé. Já agora temos aqui a biografia de Hudson Taylor. E até pensei que fosse propositado. Não, porque nesse livro aqui a biografia de George Miller. Nesse livro aqui, os dons, nesse livreto, né, os dons do Espírito, ele faz menção disso, okay, né, que homens como George Miller, Hudson Taylor, eles tinham dom da fé, por isso é que Deus operava do jeito que ele operava. E aquilo que eu estava a dizer, a fé é o esteio para a manifestação, por assim dizer, de todos os outros dons. Porque sem fé é impossível a manifestação desses outros dons, porque mesmo quando nós encontramos
no livro de Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nós vimos toda aquela manifestação de poder, mas qual era o esteio? Era a fé. Então nós encontramos isso, daí que nesse quesito, quando ele nega todos os outros dons, mas advoga o dom da fé, eu vejo que ele cometeu um pecado nisso, né? Pecado, quando me refiro a pecado, estou falando de falha nisso, né? Porque eu acredito que, e nós poderíamos, né? Eu pensei até que nós poderíamos abrir boas escrituras, mas, ok. Então nós temos, de facto, eu tenho de facto esse posicionamento. Tanto aos cessacionistas, perdão, que eu já conversei, muitos deles, não vou dizer todos, chegou um ponto em que disse que não, eu não tenho passagem das escrituras que diretamente falam sobre cessação dos dons. Porém, deduzimos de determinados textos das escrituras, por exemplo, né? Hebreus 2, a questão da apostolocidade do apóstolo Paulo, ou apostolicidade de Paulo, né? Passo o pleonasmo. Então entendem, né, que baseado nessas argumentações e depois também pontapeiam para Elias, Eliseu, Moisés e os apóstolos para poderem advogar essa posição. Então não creio dessa maneira. E por outro lado, quanto à questão das línguas estranhas também, né, não creio em labachúrias, porque conforme eu deixei claro, eu creio que as escrituras ensinam que são línguas idiomáticas. E eu que sempre nesse ponto, pelo menos, convergem com a visão cessacionista. Nós convergimos e divergimos. Exatamente. Porque eles acreditam que também são línguas, ou eram línguas idiomáticas, porém cessaram. Exatamente. Eu acredito que são línguas idiomáticas, porém continuam. Exatamente. Então, essa é a divergência. Muita gente pode pensar que nós temos... Parece que não existe uma distinção, né, ou uma demarcação precisa entre o que você defende e o que os cessacionistas defendem. Não, existe sim uma demarcação muito clara, e por isso é que eu estou a fazer sempre a questão de poder reiterar. Eu creio na continuidade dos dons, eu creio que eles estão ali, eu creio que, conforme disse Paulo, buscai os dons, eu creio nessa abordagem de Paulo. Eu creio que os dons de facto estão aí e é para a igreja até nos dias atuais. Pessoal, já estamos na reta final do nosso programa sobre os dons espirituais na visão continuista. Temos aqui o pastor, portanto, Constantino, que para já foi um prazer enorme ter-te aqui no nosso espaço, pela sua presença aqui. Na verdade, várias pessoas solicitaram que estivesse aqui no nosso programa e contactamos o pastor e recebeu na boa. Muito obrigado. Não, nós é que agradecemos, conforme já dissemos no princípio, é sempre um prazer poder estar com os irmãos, com a comunidade da fé. Para nós é sempre um prazer, é sempre uma oportunidade de nós podermos estender a nossa comunhão, podermos manifestar aquilo que é o reino, porque nós cremos que estão fazendo um trabalho de capital importância naquilo que é a divulgação da mensagem de Deus, da nossa fé, da fé comum que nós temos. Então, para mim é sempre uma oportunidade muito, mas muito importante, que estamos sempre disponíveis, sempre que o Senhor nos oferece boa ocasião. Então, gostaria já de te dar a oportunidade de mandar os abraços ao pessoal de lá. Sim, conforme estava a dizer, eu agradeço e também envio um abraço, primeiramente à minha esposa, uma linda mulher. Eu me esqueci de falar isso no princípio, uma maravilhosa mulher. De facto, é um apoio significativo na minha vida. O meu cumprimento também vai para o meu irmão Melquisedeque ou Neves Panzo Mábia, um irmão muito excelente. Também vai para a Igreja Geração da Cruz, no cômputo geral, para não ter que nomear todos, né, porque de facto é uma igreja muito acolhedora. E também vai para todos os irmãos, né, como o irmão Simão Rogério, o irmão Batista José, a nossa boa irmã Buta Paiva, que o Senhor possa de facto abençoar rica e poderosamente a vossa vida. E para toda a comunidade da fé também. Por falar em abraço, eu gostaria também de mandar
um abraço especial ao Joel Graciano, que para além de estar aqui no nosso episódio da vez passada, ele também fez uma contribuição financeira e graças à sua contribuição nós conseguimos adquirir as novas lapelas, conforme vocês veem aí. Espero que a qualidade de som tenha melhorado bastante. Então, João Graciano, muito obrigado pela sua ajuda financeira e para você que queira contribuir também financeiramente para este tão grande projeto, não hesite, contribua, que a finalidade será mesmo para então adquirirmos os novos materiais para produzirmos um conteúdo com mais qualidade. Então, terminamos aqui a sessão de hoje. Muito obrigado por terem nos acompanhado até o final do vídeo. Agradecemos a todos aqueles que têm se feito participativos aqui no YouTube e mesmo até aqueles também que têm nos dado aquela garra nos shorts que nós temos publicado no Facebook e no Instagram também. Então, ficamos aqui. Muito obrigado. Comente, dê aquele like e até a próxima oportunidade. Até lá, fique com Deus.